Oi, pessoal! Hoje ainda é o capítulo 4 de Efésios, o nosso devocional do livro de Efésios, que são 6 capítulos. Já estamos, então, hoje nós passamos da metade do livro de Efésios. Então, vamos começar aqui no versículo 1. A unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, que nós não venhamos ter dissensões, não venhamos ter separação, mas que nós possamos suportar uns aos outros, lembrando que, do mesma forma que o nosso irmão é fraco, nós também somos, do mesmo jeito que ele é pecador, nós também somos. Do mesmo jeito que ele carece da graça de Deus, nós também carecemos. E do mesmo jeito que Cristo morreu por mim e por você, também morreu por ele. Então, que nós possamos ter um dom do Espírito, que nós possamos viver o amor como Jesus ele deixou ensinado aqui para nós. O santo ministério e o serviço dos santos, ou seja, o nosso serviço. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, né? Ou seja, ele desceu, ele tomou a chave da morte, do inferno, né? E ele depois, então, subiu aos céus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é um corpo, a igreja é um corpo, né? Um corpo com seus vários membros, com suas várias partes, cada um com a sua função. Então, Deus, ele fez a mesma coisa aqui conosco, né? Através do Espírito, ele distribuiu os dons para que cada um possa ficar responsável, então, por alguma coisa, para que cada um possa ter ali o seu ministério, onde ele vai atuar de acordo com as suas especificidades, né, que cada um tem, que Deus conhece, Ele que nos fez, Ele sabe onde nós temos dom, nós temos o talento, onde que nós seremos prósperos, frutíferos, né, e como é tão amplo, né, que ó, nós temos os mestres, então aqueles que vão ensinar, nós temos os pastores, aqueles ali que vão estar ali à frente, cuidando das ovelhas, os evangelistas, aqueles que irão, né, difundir o evangelho, aqueles que ainda não conhecem, os profetas, os apóstolos. Então Deus ele foi distribuindo. Então nós precisamos entender que o corpo de Cristo ele precisa de todos, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, que nós não venhamos seguir que homens dizem, pregações vãs, pregações vazias, mas que nós possamos conhecer a Cristo, a verdade que é Ele, né? A verdade que liberta, para que a gente não seja enganado. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico,
que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então nós precisamos ter uma mudança. A partir do momento que nós reconhecemos que o Senhor Jesus, Ele é o cabeça, que nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, que nós aceitamos. Então nós precisamos ter uma mudança, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, Paulo já diz, se de fato você está aprendendo de Cristo, não é assim que você vai andar, não é assim que você vai agir, porque não é isso que ele ensina. Então, olha, a gente já pensa aí que nós vamos encontrar pessoas que dizem estar seguindo a Cristo e que não fazem, né? Não estão agindo dessa forma. Então a gente não pode seguir o homem. E a gente precisa ter essa sabedoria de entender. Porque falar, qualquer um pode falar. Mas nós vamos testemunhar que nós realmente somos de Cristo quando nós fazemos aquilo que ele ensina. No sentido de, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Exortações à santidade. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar? Cristo, que o Senhor possa nos ensinar em cada dia sermos mais santos, ou seja, sermos mais parecidos contigo. Que nós possamos aprender a perdoar, que nós possamos aprender, Senhor, a guardar os nossos lábios, que nós possamos aprender a livrar o nosso coração, guardar o nosso coração de toda amargura, para que nós possamos ter a mente de Cristo e que nós possamos servir e mostrar a quem nós realmente servimos. Aleluias. Tchau, até a próxima.